Tem gente que quer empreender e às vezes fica se justificando. Eu não tenho tempo. Quem sabe você tem aí um desejo enorme de começar um negócio, ou às vezes o calo está apertando. Quando eu falo calo, porque às vezes o seu trabalho não tem sido um trabalho já tão satisfatório, às vezes você vai para o trabalho, mas com aquela sensação de que o chefe está na sua cola, está te atrapalhando, você não consegue produzir adequadamente, ou talvez até não está satisfeito com o que está fazendo, e você tem ali o desejo de empreender, de começar um negócio, e não sabe o que fazer. Às vezes você quer até começar no campo da prestação de serviço, objeto no tal no qual eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu, Alencar, há 25 anos atrás, eu comecei um negócio de prestação de serviço de limpeza, fui para o campo de batalha, estou falando isso aqui exatamente para acabar com a desculpa da falta de dinheiro. Eu saí absolutamente do zero, comecei do zero. Eu falo isso, gente, eu tinha uma nota de R$ 20 no bolso. Era exatamente o dinheiro que eu tinha para começar um negócio. Se você for analisar, R$ 25 seria até uma atitude insana minha, mas não foi não. Foi uma atitude de coragem, foi uma atitude de precisão. Eu precisava realmente mudar de vida, mudar a minha vida. E detalhe, talvez você está vivendo a mesma coisa que eu vivi. E por que eu fiz isso? Depois de bater em muitas portas pedindo uma vaga de trabalho. Quando eu falo batendo em portas, é sair mesmo. Na minha época, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha um bom celular nas mãos. Hoje, talvez você tenha um bom celular nas mãos. Eu não vou dizer talvez não, eu tenho quase certeza que você tem um celular bom nas mãos, você tem uma boa internet, você tem boas tecnologias ao seu favor. Na minha época, eu não tinha. Então, quando eu falo que eu batia nas portas, porque eu tinha que gastar sola de sapato, e nas portas de empresa perguntar se tinha vaga, já levar o currículo ali impresso. A gente saía entregando, distribuindo o currículo nas mãos. Levantava 5 horas da manhã para sair entregando esses currículos. E às vezes, quando chegava lá, você tinha aquela notícia: já recebeu o currículo, já distribuiu a senha aqui, quem entregou, entregou, quem não entregou, não entrega mais. Às vezes isso acontecia comigo. E eu depois de bater em muitas portas, e detalhe, mesmo depois de bater em muitas portas, você acha que a necessidade não continuou? Lógico que continuou. É isso que às vezes a gente precisa entender. Você precisava continuar caminhando, você precisava continuar comendo, você precisava continuar morando, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E quando eu falo isso, eu não falo isso exatamente para ficar hostilizando as pessoas, não. Eu falo isso porque eu vivi isso. E eu poderia muito bem eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Como é que eu vou começar um negócio? Eu fiquei realmente, eu tinha que ir para o campo de batalha. As portas não se abriam para eu trabalhar no mercado CLT. E graças a Deus também que não se abriram, porque, olha só, hoje eu estou aqui com uma oportunidade de mudar também, de te ajudar você a mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida econômica. E quando eu comecei o negócio, quando eu falo que eu saí absolutamente do zero, foi absolutamente do zero. E às vezes as pessoas acham, as pessoas olham para nós que somos empreendedores, para nós que somos empresários, às vezes as pessoas olham para nós e acham que nós já começamos com muito dinheiro, ou já começamos com uma vida boa, porque às vezes as pessoas olham para o empreendedor, pensam que ele só tem vida boa, que ele só tem... Estou aqui também para te falar essa realidade, não é só vida boa não, tem trabalho, tem sacrifício, às vezes você vai trabalhar mais do que as demais mesmo. E tá tudo bem, e é esse o mundo do empreendedorismo. Não estou aqui simplesmente para, vem aqui empreender, eu vou te ensinar, e vai ser mil e uma maravilha, vai ser só festa. Não, lógico que vai ter festa, mas tem trabalho. Às vezes vai ter momentos que você vai ter que parar, você vai ter que sacrificar determinadas áreas na sua vida para você alcançar o sucesso. O sucesso não tem fórmula mágica. Não existe. Às vezes as pessoas acham que tem fórmula mágica para o sucesso. Não tem. Eu comecei um negócio há 25 anos atrás. Mas quanto tempo eu levei para alcançar o que eu alcancei? Eu levei muito tempo e eu estou aqui exatamente para treinar pessoas. Eu aprendi, eu sei que eu aprendi, eu sei fazer o que eu faço, eu aprendi porque eu estou no campo de batalha e hoje estou aqui para ensinar pessoas. Hoje eu tenho um faturamento considerável, faturo mais de R$ 1 milhão por ano no mercado de prestação de serviços de limpeza e bem mais. Na verdade é bem mais. Não falo números, não vou abrir números porque eu não acho interessante ficar abrindo números para, inclusive, não seduzir você, porque às vezes você pode ficar seduzido pelo número que eu estou falando aqui e vou começar, mas você precisa ter maturidade. Eu estou aqui exatamente para ensinar as pessoas. Não ser um aventureiro, não começar um negócio de qualquer jeito, não fazer do jeito que acho, porque às vezes eu conheço por aí pessoas que iniciaram um negócio, inclusive no campo da prestação de serviço de limpeza,
e se frustraram, ficaram frustrados. Por que ficaram frustrados? Porque exatamente achou que era de qualquer jeito, não pegou instrução, não pegou orientação, e aí foi empreender e não ganhou dinheiro, não deixou oportunidades passar. E todos os dias, gente, tem gente que quer comprar serviços de limpeza. No mundo inteiro as pessoas compram serviços de limpeza. Você deve conhecer alguém, ou deve conhecer alguém, quem sabe seja até mesmo você, já trabalhou no campo da prestação de serviço de limpeza. Não sei aonde você está, qual parte do mundo você está vendo esse material, mas quem sabe você conhece alguém que já trabalhou, que trabalha, ou talvez já deslocou de onde mora, do país de origem, e foi trabalhar em países distintos, inclusive na prestação de serviço de limpeza, quer na base operacional, quer a pessoa trabalhando para alguém, ou quer ela empreendendo no mercado da prestação de serviço de limpeza. Eu conheço pessoas que saíram do meu país, hoje eu estou no Brasil, estou no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e eu conheço pessoas que saíram do meu país e que foram trabalhar pelo mundo afora no mercado da prestação de serviço de limpeza. Alguns foram empreender, se tornaram empresários no mercado do campo da prestação de serviço de limpeza, e os demais foram atuar como profissionais na área da limpeza. E não tem nada de errado, está tudo certo. E é assim mesmo, o mundo, nós somos comunidade, a gente precisa servir as pessoas. Na verdade, a gente está no mundo com uma missão. A nossa missão é servir as pessoas com aquilo que nós fazemos. E veja só, e às vezes eu poderia muito bem ficar me justificando a falta de tempo, a falta de dinheiro para não começar um negócio. Eu vou sair absolutamente do zero, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou empreender, como é que eu vou para o campo da prestação de serviço de limpeza? Eu poderia muito bem ter feito isso. Mas por que eu vim exatamente para o campo da prestação de serviço de limpeza? Eu já falei isso, eu conto isso. Eu trabalhava numa empresa, eu era registrado, eu era um empregado de uma empresa, não era no ramo da prestação de serviço de limpeza, eu trabalhei numa indústria têxtil. Meu único trabalho de carteira assinada foi numa indústria têxtil. Então eu trabalhei na operação, eu trabalhava ali, eu entrei na operação dessa indústria e conheci praticamente a estrutura da empresa. Eu conheci porque era uma grande empresa, mas eu sempre sou dedicado àquilo que eu faço, então eu procuro ser bom naquilo que eu faço. E aí as pessoas foram me vendo, foram me conhecendo e foram me reconhecendo e me dando ali oportunidades internas dentro da empresa. Mas veja só, não é isso que eu quero falar. E eu fui desligado dessa empresa. E quando eu fui desligado dessa empresa, eu trabalhei ali por 1 ano e meio, eu me vi uma necessidade. E agora, o que eu vou fazer? Esse emprego foi uma oportunidade que um primo meu trabalhava nessa empresa me deu. Ele me chamou, ele me deu essa oportunidade. Ele era uma pessoa que tinha um cargo de confiança lá dentro e ele me convidou para que eu fizesse parte do processo seletivo e fui aprovado e fui trabalhar lá nessa empresa. Fiquei lá por 1 ano e meio. Só que passou o tempo, a empresa perdeu ali, ela deixou de existir porque ela não conseguiu mais sobreviver no mercado e ela teve que fazer demissão em massa. E dentre eles eu estava no meio. E a necessidade, você acha que a necessidade foi embora? Não, lógico que ela me acompanhou. Então eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava fazer a minha manutenção básica da minha vida ali. E o que eu fui fazer? Eu bati em muitas portas de empresas pedindo oportunidade, bati, mas as portas não se abriram. Eu ia entregar os currículos, as pessoas não me chamavam. A gente estava vivendo exatamente na época onde a gente não tinha muita oportunidade, não tinha muitas vagas no mercado. Tinha uma escassez de vagas no mercado para os profissionais que não eram profissionais não eram os profissionais liberais, tinha uma escassez muito grande. E dentre eles, eu não era um profissional liberal, eu não era um engenheiro, não tinha uma formação profissional, eu não tinha uma formação técnica na época. Então, eu realmente estava ali, eu era parte do pessoal da produção mesmo, estava no âmbito da produção. Poderia trabalhar como serviço gerais, poderia trabalhar como auxiliar de produção nas indústrias e por aí vai. Essa era a minha realidade. E o que é que eu fiz? Até que eu procurei trabalhar nesse ramo, mas não deu. As empresas não me contrataram. Que bom que elas não me contrataram. Hoje eu entendo isso. Graças a Deus que eu não fui contratado. Porque se tivesse me contratado, talvez eu estaria lá, estaria fazendo bem, talvez eu tinha recebido ali uma promoção, talvez hoje eu seria um gerente de uma grande ou uma multinacional, talvez, poderia ser, e não tinha nada de errado disso não, mas aí eu vim para o campo do empreendedorismo. Eu lembrei que lá no passado, quando eu morava no interior,
eu tinha uma pequena fábrica de produtos de limpeza, uma fábrica artesanal, não era uma fábrica não, porque eu não tinha dinheiro para montar uma grande fábrica. Sonhei em ter uma grande fábrica, hoje eu posso montar, mas eu não tenho projeto mais de montar uma fábrica de produtos de limpeza, não. Hoje não tem isso como mais objeto do meu negócio, não tem isso como um negócio prioritário para mim, não. Pode ser que isso venha acontecer? Pode, mas não é o meu objeto, não. Não tem isso como objetivo, não. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lá no interior, desde pequeno, e eu falo sobre isso, eu sou o 6º filho de uma família de 12 filhos. Meu pai sempre trabalhou com muita dificuldade para sustentar a gente. Fui nascido e criado no interior, na roça mesmo. Então, para estudar, para você ter uma ideia, eu andava 13 quilômetros por dia para ir e 13 para voltar. 26 quilômetros no total. Então, eu tinha uma jornada muito intensa. Eu tinha ali desde criança. E por os meus pais serem pobres, e meus pais tinham que trabalhar muito para nos sustentar, inclusive o meu pai era um trabalhador braçal, e ele fala, eu conto isso exatamente para você entender, porque talvez você tenha uma origem parecida com a minha, talvez, ou a sua origem pode não ser parecida com a minha, mas talvez você está vivendo uma história que eu vivi. Eu vivi a falta do trabalho, eu vivi a falta do dinheiro, eu vivi ali a necessidade. Então, hoje eu estou vivendo diferente, mas eu sei que tem pessoas que estão vivendo assim e às vezes está se justificando por falta de dinheiro. E eu, então, empreendia lá, eu fabricava os meus produtos e vendia. Então eu vim para Belo Horizonte, fui convidado por esse meu primo que trabalhava nessa indústria têxtil, me deu uma oportunidade de trabalho e eu vim trabalhar e 1 ano e meio depois eu estava desempregado. Então eu pensei, eu preciso fazer a minha manutenção básica. O que eu vou voltar a fazer? Produzir. Já bati em muitas portas, as portas não se abriram. Já que não se abriram, eu vou produzir produtos de limpeza. Foi aí que começa o negócio. E aí eu fui produzir os produtos, eu tinha as minhas receitas, e comecei a produzir e comecei a vender. Eu sou muito insistente naquilo que eu faço. Eu gosto exatamente, eu acredito que o segredo do meu sucesso não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu tenho formação profissional melhor do que a dos outros, não é nada disso. É porque eu sou insistente naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Por mais simples que seja, por mais que pareça ser simples o que eu faço, mas eu gosto de fazer bem feito. E por isso eu voltei a produzir esses produtos e comecei a produzir e vender. E nisso surge uma oportunidade. Onde é que entra a prestação de serviço aí? É porque eu vi as pessoas clamando, as pessoas queixando de quem fazia para elas não estavam fazendo bem feito. E por elas não fazerem bem feito, e eu vi ali, espera aí, eu produzo, eu faço o produto, eu fabrico produtos, os meus produtos eram bons, os meus clientes me davam retornos disso, que eram bons, que atendiam a necessidade deles e tudo, mas as pessoas estavam tendo dificuldade com quem estava fazendo ali o serviço para elas. Às vezes tinha gente que tinha contratações diretas, tinha seus funcionários próprios. Eu vendia na rede hoteleira, eu vendia na rede de restaurante. Então, assim, eu já criei uma clientela na cidade. E por isso eu entendi que essas pessoas estavam vivendo essas dificuldades. Às vezes tinha gente que tinha terceirizados, tinha as empresas que terceirizavam serviço de limpeza para eles e também reclamavam das empresas. Ai, gente, tá errado. Se você tem a mão de obra direta, não tá acontecendo direito. Se você tem um terceiro, mas o terceiro também não está fazendo direito, então eu posso ajudar essas pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de eu entrar no negócio, no campo da prestação de serviço de limpeza. E como é que começa a história dos R$20, Alencar? Eu tinha... O que sobrou das vendas dos produtos foi exatamente isso. Eu tinha investido o que eu tinha recebido de rescisão na produção de produtos, comprado materiais, não cheguei a comprar equipamento, mas eu iniciei o negócio ali e eu recebi as verbas indenizatórias, foram exatamente para comprar a matéria-prima e os R$20 foi exatamente o resultado das vendas e sobrou matéria-prima. Depois acabou que eu destinei ela, eu dei fins distintos nela e não dei sequência no mercado da fabricação de produtos de limpeza e entro no mercado da prestação de serviço de limpeza. E eu poderia estar dizendo, R$20 não daria para nada, e realmente não dava mesmo não. R$20 não dava para pagar o aluguel de uma sala que eu aluguei, uma pequenininha sala para começar os negócios, mas eu comecei assim mesmo. E como eu comecei? Como foi exatamente? Eu já te falei que eu não tinha um celular, eu não tinha internet, eu não tinha computador. Então, assim, tudo estava contra mim. Eu não tinha...
Eu não tinha nada que estava dizendo que era ao meu favor para mim começar um negócio e obter sucesso nesse negócio. Preste bem atenção nisso. Então, o que eu fiz? Mas eu tinha uma ideia, eu tinha uma vontade. Eu já sabia que as pessoas precisavam do meu negócio. Eu sabia porque eu já tinha ouvido das próprias pessoas que me compravam que elas estavam encontrando dificuldade de quem executava o serviço para elas. Então, eu tinha uma pesquisa informal, mas eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu produzi esse material, eu imprimi, eu fiz uma mala direta, eu conto isso, eu falo isso exatamente, que foi uma coisa muito tosca, muito informal mesmo. A gente datilografou, o meu irmão era um bom datilógrafo na época, eu tinha o curso de datilografia, nessa época eu nem sabia datilografar, então a gente tinha acesso a uma máquina de escrever que também não era nossa, e aí a gente datilografa esse material, produz esse material, e eu fiz cópia desse material, organizei ele de uma maneira bem organizadinha, distribuí para as pessoas que poderiam comprar o meu serviço, e foi exatamente assim que eu comecei. Ali, lógico que eu tinha ali um texto, eu redigi um texto, eu falei exatamente, eu comuniquei para as pessoas o que eu estava oferecendo no mercado ali para elas, e eu sabia que elas precisavam daquele serviço. Então, eu fazia com que esse material chegasse nas mãos dessas pessoas, nas pessoas que tomariam a decisão de compra de serviço. E esse material chegava nas mãos das pessoas, e ali esse material eu falava exatamente quais serviços que eu estava prestando. Eu fiz a descrição, coloquei ali na época eu aluguei uma linha telefônica. Talvez você nem sabe que isso exista, que tinha essa possibilidade, mas eu estou dizendo aqui para você que foi assim que eu fiz. E aí eu coloquei ali o contato e as pessoas me ligavam. Quando elas ligavam, eu saía, eu produzia esse material, distribuí ele, eu fiz um cronograma de distribuição, como é que eu distribuiria esse material, horário que eu deveria distribuir, porque também eu comecei esse meu negócio, eu comecei sozinho, depois o meu cunhado veio trabalhar comigo. Logo quando eu montei o escritório, ele ficava no escritório para mim na parte da manhã para atender os telefones, porque aí eu comecei, no início eu comecei sozinho. No início eu distribuía esse material, eu atendia os telefones, eu distribuía ele à noite, porque de manhã eu precisava atender os telefones, e também agendar as visitas que os clientes ligavam e eu precisava agendar, e também ir para a execução. Depois aí foram surgindo os primeiros clientes, aí foi entrando os clientes, eu fui vendendo para aqueles clientes, botando dinheiro no bolso, e meu cunhado na época, ele era menino, não era nem maior de idade. Ele veio para me ajudar, ele ficava no escritório atendendo os telefones para mim. Até tinha esquecido esse detalhe, mas me veio isso à memória agora. Eu nunca falei isso em conteúdos anteriores, mas essa era uma realidade. Então, ele atendia os telefones para mim, as pessoas ligavam, ele anotava as ligações e eu agendava ali uma visita com essas pessoas e iam apresentar uma proposta e fechar ali o contrato com eles e ia para execução. Foi assim que eu comecei o negócio. Talvez hoje você não precisa fazer mais isso. Hoje as coisas mudaram, hoje está mais diferente. Você não precisa ficar gastando e distribuindo na sua mala direto, entregar pessoalmente. Ainda dá para fazer isso? Dá, mas hoje tem coisas mais fáceis que dá para fazer. Hoje, quem sabe, você tem aí o seu Instagram, você tem aí o seu Facebook, você tem aí seu canal no YouTube, você tem aí o seu LinkedIn, talvez você tenha aí o seu TikTok, isso tudo, gente. Tem o seu WhatsApp, tudo isso são ferramentas que você tem nas mãos e que a maioria das vezes as pessoas não sabem que tem ferramentas poderosas nas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu utilizo hoje essas ferramentas. Eu entrei no negócio e eu fui aprendendo e estou aqui exatamente para mostrar para você oportunidades que você está tendo, que você tem e que eu não tinha no passado. Olha para você ver. E nem por isso, por eu não ter essa oportunidade, eu fiquei de braços cruzados. Eu tinha opções a fazer. Eu poderia ter continuado batendo em portas de empresas. Uma hora alguém iria abrir as portas para mim, seja em qual fosse a área, seja na área da limpeza, seja na área de auxiliar de produção. Uma hora alguém ia abrir uma porta para mim. Mas a necessidade estava falando alto. E a vontade também de ter um negócio também estava falando alto. Eu sei o que é ter um chefe chato. Nesse 1 ano e meio que eu passei nessa indústria, eu passei por alguns pedaços lá. Às vezes tinha um chefe chato, a pessoa não tinha educação, gritava conosco. Quando eu falo conosco, com os colegas de trabalho. Às vezes a pessoa era indelicada, dirigia palavras desrespeitosas. Então hoje eu entendo tudo isso.
Então eu sei também, às vezes você está tendo que conviver com pessoas que estão te desrespeitando, às vezes o chefe é indelicado, não te respeita como profissional, às vezes dirige a você de qualquer maneira. Eu vivi isso na pele. Tem gente que às vezes está vivendo isso na pele. E então eu vim exatamente para o mercado da prestação de serviço. Eu poderia muito bem ter ali, ou talvez voltado ali, vou tentar arrumar um trabalho CLT e tá tudo bem, não tinha nada de errado com isso não, mas só que eu sempre gostei, quis, e minha vontade era empreender, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu não cruzei os braços. Talvez você pode, inclusive, estar vivendo o que eu vivi, passado por necessidade, tá tendo ali um chefe chato que às vezes não te respeita, às vezes não está falando coisas desagradáveis com você, não valoriza o seu trabalho como profissional. Talvez você pode, inclusive, estar vivendo todo esse cenário que eu vivi. Mas não é motivo para você cruzar os braços e não é motivo para você justificar a falta de dinheiro, porque eu usei da minha necessidade para ir para o campo do empreendedorismo e para sair exatamente de onde eu saí. Eu poderia ter voltado para trás, eu poderia ter voltado para o interior. Eu falei que os meus pais eram do interior, eu poderia ter voltado àquela vida que eu levava lá com eles antes. Minha cidade é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade onde eu tinha relacionamento, eu conhecia todo mundo da cidade, então eu tinha bons relacionamentos, mas eu não queria mais estar naquela cidade. Eu queria mudar de vida. Desde pequeno eu falei, um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou sair dessa condição de pobreza. E os meus pais não têm culpa. Meus pais não tinham culpa de eu ser pobre, deles serem pobres. Na verdade, eles não planejaram ser pobres, mas também não planejaram ser ricos. Preste bem atenção nisso. Não planejaram ser pobres. Você não planeja ser pobre e não planeja ser rico. Você não planeja ser pobre, mas você pode planejar ser rico. Que coisa interessante, né? Porque você não vai escolher, você não pôde escolher em qual lar você nasceu, mas você pode escolher a realidade da sua vida, você pode fazer escolhas. E foi exatamente essa vontade, esse desejo que estava no meu coração de mudar de vida, de mudar daquela situação. Eu olhava para o lado, via os meus pais passando por necessidade, aquele trabalho cansativo, via os meus irmãos, eu falei, um dia eu tenho que mudar essa minha realidade, eu não posso ser mais do mesmo, eu não posso ficar repetindo as mesmas coisas que os meus pais fizeram, para que eu também eu replique essa realidade. Eu quero ser diferente. Foi exatamente isso que eu fiz. Fui para o campo de batalha, comecei um negócio absolutamente do zero, saí do zero. As pessoas que estavam ao meu redor falaram, não faz isso não, você é doido, vai arrumar um emprego, rapaz. Que negócio é esse? Na minha época, nessa época eu era solteiro. O meu irmão ficava dizendo, você tem que arrumar um trabalho. Na época eu morava com os meus tios, o imóvel que eu morava era deles. Era um barracão que eu morava nos fundos de aluguel, que o meu tio tinha, e eles todos repetiam a mesma história. Eu tinha, na minha época, a minha esposa hoje também era minha namorada, e em algumas vezes, tanto ela quanto a minha sogra, ela tem que arrumar um emprego, mas graças a Deus que a minha sogra sempre me deu força, ela sempre me incentivou. Isso é um fator que eu tenho, que eu carrego comigo, sempre ela me dava ali apoio naquilo que eu estava fazendo, ela sempre me incentivando. Mas chegou uma época que também tanto ela quanto hoje minha esposa, você tem que arrumar um trabalho. Sempre que eu já tinha procurado muito trabalho e as portas não tinham se aberto, mas eu sempre sou persistente, sempre eu persisto naquilo que eu faço. Não é ser burro não, gente, é porque na vida tudo tem aprendizado, a gente precisa aprender com todas as coisas. Às vezes você está vivendo uma situação, quem sabe a situação que você está vivendo é para você aprender algo. Então, é preciso entender isso. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu começo esse negócio absolutamente do zero. No início foi muito trabalhoso, tive muito trabalho realmente, mas graças a Deus estou aqui hoje para contar a minha história de vida, para falar para você o que eu vivi, como eu vivi. Exatamente isso. E nessa minha trajetória de vida, onde eu uso essa minha experiência, graças a Deus mudei a minha realidade. Hoje a minha realidade é outra. Hoje posso morar onde eu quiser, hoje posso fazer o que eu quero, trabalho de onde eu quiser, eu posso trabalhar, qualquer parte do mundo, se eu quiser trabalhar hoje, eu posso trabalhar, tenho liberdade geográfica, tenho liberdade financeira, mas veja só, e o que eu fiz? Eu preparei um conteúdo para você, para ajudar as pessoas que às vezes estão vivendo da mesma maneira que eu vivi, estão tendo a mesma experiência que eu tive. Eu estou te falando com você que dá para fazer diferente. É possível, é extremamente possível. Agora, não é moleza. É isso que eu quero que você entenda. Porque eu estou falando que é possível porque eu vivi. Mas não é moleza. Tem que ser sério, tem que
fazer com responsabilidade. Eu encontro muitas pessoas que às vezes começaram um negócio no campo da prestação de serviço de limpeza e desistiram. Por que desistiram? Primeiro, faltou consistência. Segundo, estão fazendo de maneira errada. Terceiro, às vezes estão esperando que as pessoas vão ajudar. Na verdade, as pessoas não vão te ajudar. O que eu estou fazendo? Quando eu falo que eu vou te ajudar, por que eu falo que eu vou te ajudar? Porque eu preparei essa minha trajetória de vida, eu coloquei ela dentro de um conteúdo, eu preparei esse conteúdo. Eu fiz um passo a passo, eu criei um método passo a passo, os primeiros passos para iniciar um negócio, onde eu falo exatamente desde o início como você vai abrir um negócio, constituir ele juridicamente, legalmente falando, até você ter os seus faturamentos lá, até você emitir uma nota fiscal de uma prestação de serviço. Eu preparei esse material. Além de emitir a nota fiscal, a gente fala também como você vai... A gente fala tudo. E eu coloquei isso em módulos. Eu preparei isso em módulos para você ter acesso a isso. Não é conteúdo solto. Eu não criei ali uma história e coloquei esses conteúdos soltos, aleatórios, e você se vira e não. Tem passo a passo o que você faz. Após esse passo, o que eu faço? Depois desse passo, o que eu vou fazer? E depois desse, o que eu faço? Então eu criei isso, eu coloquei isso de uma forma aplicável, de uma forma fácil, de uma forma clara, de uma forma que você vai entender exatamente o que você vai fazer. Você só não terá resultado se você não quiser. Veja só, é muito forte o que eu estou falando, mas você só não terá resultado se você não quiser. Então eu criei esse passo a passo exatamente para ajudar as pessoas, porque eu vivi na pele. E na minha época, eu não aprendi isso com ninguém não, gente. Ninguém me falou, você tem que fazer assim, assim, não. Eu aprendi. Mas eu sei por que eu estou fazendo, porque eu sou bonzinho, não. Porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas de uma maneira inteligente. Eu não quero te ajudar aqui enfiando a mão no bolso, te dando um dinheiro. Porque quando nós enfiamos a mão no bolso e damos um dinheiro para a pessoa, nós não estamos ajudando a pessoa, não sabia disso? A maneira mais fácil da gente ensinar as pessoas é dando conhecimento para elas, porque a partir do momento que permitindo que elas tenham acesso ao conhecimento, aquilo que você fez que mudou a sua vida, que vai mudar a vida dela. Quando você enfia a mão no bolso, tira o dinheiro e dá para ela, você já ouviu falar que se deve ensinar a pessoa a pescar e não dá para ela o peixe. Você com certeza já ouviu, isso é muito comum entre nós. Que você deve ensinar a pessoa a pescar, aprender a pescar o peixe e não dar o peixe, porque se você dá o peixe, ela comeu o peixe nos próximos dias, nas próximas horas. Foi assim que aconteceu comigo. Eu aprendi a pescar. Eu não apenas peguei ali o peixe, ninguém me deu um peixe para me comer, meus 20 reais seria o meu peixe. Eu comeria ali os 20 reais e depois, o que eu faria? Então, veja só, eu usei exatamente a estratégia da pescaria. Então, eu aprendi. E eu tive que aprender isso no campo de batalha, eu tive que aprender isso sozinho. Eu tive que aprender como prospectar, como falar com os clientes, entender as necessidades deles, por que eles me comprariam esse serviço, como eu encontrar os melhores materiais, os melhores equipamentos, como contratar as pessoas, como escolher os fornecedores, como fazer uma proposta, como apresentar uma proposta de venda, como fazer um contrato de prestação de serviço de limpeza, como ali montar uma equipe, treinar essa equipe para executar o trabalho. Então, tudo isso eu aprendi isso no campo de batalha, fui para o campo de batalha. Algumas pessoas alguns fornecedores, às vezes a gente conversava, numa conversa, você pegava uma ideia que a pessoa às vezes estava falando, você pegava uma ideia, porque as pessoas você sabe disso, que as pessoas às vezes elas se trancam porque ficam com medo de criar concorrência. Não vou dar ideia não, porque se eu der ideia aqui, a pessoa vai aprender e ele vai se tornar meu concorrente. Olha para você ver como é que eu confio tanto no meu negócio. Que eu criei um material, fiz um passo a passo, coloquei isso, como fazer, como iniciar o negócio. E detalhe, você pode estar dizendo, mas você hoje está fazendo isso e eu continuo executando, eu continuo no campo de batalha, eu continuo com as minhas empresas no campo de prestação de serviço de limpeza. Hoje são minhas empresas. Eu continuo com as minhas empresas, continuam prestando serviço, terceirizando serviço de limpeza para as pessoas aí. Hoje a gente está numa escala de negócio, hoje a gente atende diversas regiões do país, para você ter uma ideia. E por que eu estou fazendo isso? Então, eu estou criando pessoas, eu sei que eu posso ajudar mais pessoas, não só prestando serviço para quem precisa contratar, mas também ajudando pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho, às vezes quer dar sentido para a vida, que às vezes você está parado aí, quer voltar a produzir, quer voltar a ser... Quer que a sua vida tenha sentido e às vezes você precisa de renda, está parado, não sabe o que fazer, já bateu em muitas portas
e está diante de você uma grande oportunidade de começar a empreender no campo da prestação de serviço de limpeza, que dá para fazer, dá para começar com pouquíssimo ou sem dinheiro e ter faturamento e faturar pelo menos mais de R$ 1 milhão por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Você quer mais que coisa interessante? Volto a repetir, não é moleza. Aqui tem que realmente seguir o passo a passo, onde eu ensino, eu falo exatamente como fazer, o que fazer, e detalhe, eu acompanho também, eu vou te acompanhar na sua jornada. A proposta desse nosso treinamento é exatamente isso. Não é gerar você e deixar você solto aí, você ficar perdido aí, não saber o que fazer, onde, o que você vai fazer, como fazer. Então eu preparei esse meu passo a passo. Eu coloquei isso dentro de um conteúdo, é um conteúdo onde eu entrego ele online, as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Tem um material complementar também, a gente tem parte do material que está no formato e-book, ficou uma maravilha, ficou muito lindo. Não é porque eu fiz, não, eu fiquei muito orgulhoso daquilo que eu fiz. Eu estou muito orgulhoso daquilo que eu estou fazendo, porque eu vou te ajudar, eu vou conseguir ajudar, eu vou conseguir impactar a vida de pessoas que querem. Na verdade, é para quem quer. Na verdade, isso não é para todo mundo, é para quem quer realmente mudar de vida. Quem quer sair absolutamente do zero, onde eu vou ensinar. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é completamente íntegro. Eu não estou aqui, não preciso mentir para você. Minha vida hoje já foi mudada. Eu tenho minha vida transformada. Então, hoje eu quero ajudar exatamente as pessoas que querem, precisam, estão às vezes vivendo, passando por momentos difíceis, enfrentando dificuldades. É uma oportunidade que eu estou lhe oferecendo. Eu estou trazendo uma oportunidade que vai mudar a sua vida e não só a sua vida. Lembra-se do peixe? Se você comer o peixe, se você só ganhar o peixe, você não vai aprender a pescar. Então, eu estou te trazendo uma oportunidade que vai mudar a sua vida e a vida de pessoas que dependem de você, que estão ao seu redor. Então, a proposta desse meu treinamento é exatamente fazer com que você tenha acesso a um conteúdo exatamente que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida através aqui de um passo a passo, onde ele é simples e fácil de ser praticado. Agora, precisa ter coragem, precisa ter boa vontade. Você quer mudar a sua vida? Se você quiser mudar a sua vida econômica, é uma grande oportunidade que está diante de você. Está aqui, está lançada a minha semente, agora você tem opções, você vai ter opções. Ficar do mesmo jeito, às vezes bater em portas de empresas, pedir oportunidade, as portas não se abriram, ou talvez, quem sabe, pegar os empregos mais que vai te dar menos renda, que não vai te dar possibilidade de escalar. E tá tudo bem, na verdade é isso. Às vezes você também não é um profissional, conforme na época eu não era um profissional liberal, não tinha uma formação profissional, então eu tinha que concorrer com os demais vezes, e estava tudo certo. Talvez você está nessa mesma condição, você tem que concorrer com os demais e tem mais pessoas disputando a mesma vaga que você está querendo, e está tudo certo, mas é o que você está vivendo, é a sua realidade. Isso era a minha realidade. Talvez você vai querer continuar nessa vida e está tudo bem. Pode não ser para você que eu esteja falando. E também tem aquelas pessoas que às vezes vão começar um negócio, que querem começar e que vão começar no campo da prestação de serviço de limpeza, vai aprender sozinho, como eu aprendi, mas vai demorar anos. E às vezes, quem sabe, vai até desistir no meio do caminho. Eu tinha tudo para ter desistido no caminho. As dificuldades que eu enfrentei, muitas vezes as pessoas não aguentam a pressão e desistem no meio da estrada, e desistem no meio do caminho. Ou talvez vão demorar anos para chegar onde eu cheguei. E hoje, e também você vai ter uma terceira opção aqui. Qual que é a terceira opção? É exatamente aprender com quem está no campo de batalha, com quem fez um passo a passo, com quem foi exatamente, não foi apenas no campo da teoria. E detalhe, gente, esse conteúdo não é um conteúdo onde você vai sentar em uma cadeira, vai ficar horas e horas vendo esse material. É um material prático mesmo. Você vai assistir, vai ver, vai rever, vai assistindo e vai seguindo ali o passo a passo, onde eu oriento. A gente vai estar junto ainda, a gente vai poder acompanhar, vai poder tirar as dúvidas. Então, assim, é um material fácil de trabalhar com ele. Não, esse passo a passo é um passo a passo fácil. Ele é para uma pessoa simples, uma pessoa que tem pouco conhecimento, tem pouca escolaridade, e para uma pessoa que tem muita escolaridade. Ele é um material que dá para as duas partes. Para quem tem pouca escolaridade, eu na minha época, quando eu comecei esse negócio, eu tinha apenas concluído a 8ª série. Eu tinha iniciado ali o primeiro ano do 2º grau, lá na minha cidade, e não tinha concluído. Eu só vim concluir aqui em BH, porque hoje eu estou morando em Belo Horizonte. Mas, enfim, às vezes as pessoas ficam pensando, mas eu não tenho aqui uma boa escolaridade, não dá para
Não, isso aqui dá para uma pessoa. Se você é maior de idade, assume responsabilidade, já está em condições de assumir aí as suas responsabilidades, assumir risco, é para você. Se você é uma pessoa que tem uma formação, seja ela uma formação, um profissional liberal, dá para todas as pessoas. Basta você querer. É só colocar em prática. É um conteúdo que dá para... Ele é simples de ser entendido e é simples de ser aplicado e é simples de ser praticado. Então, é realmente um conteúdo fácil que as pessoas podem fazer facilmente e faturar, no mínimo, mais de R$1 milhão por ano no campo da prestação de serviços de limpeza. Olha que eu estou sendo extremamente conservador em falar de números. Estou sendo extremamente conservador. Faça uma pesquisa você mesmo aí. Pesquise antes. Você hoje, a média das empresas. Quanto que as empresas de médio para grande porte no mercado da prestação de serviços de limpeza faturam hoje? Pesquisa para você ver. Você não vai ter esses dados com muita facilidade, não, mas faça uma pesquisa. Qual que é a média de faturamento das empresas de médio para grande porte? Quando falo de médio para grande porte, são empresas que têm acima de 50 funcionários no campo da prestação de serviços de limpeza e vai por aí afora. Então, onde eu te falo, pesquise, você vai tirar as suas conclusões. Tire as suas conclusões e você vai ver que é extremamente fácil você começar um negócio absolutamente do zero e ter faturamentos considerados. Conforme eu te falei, você tem 3 opções. Primeira é você ver esse vídeo, pular ele e falar, isso não é para mim, eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo, às vezes eu vou morar aqui, dependendo, vou morar de favor ou numa moradia que não é confortável nem para você, nem para as pessoas que estão com você. Talvez você seja solteiro. Na minha época eu também era solteiro, mas eu também queria ter uma moradia boa. Então tem tudo isso. Segunda opção, fazer do seu jeito e demorar anos, ou talvez desistir no meio do caminho. E a terceira opção é aprender com quem faz, que é exatamente comigo, que estou aqui falando exatamente o que eu vivi para que você tenha a mesma experiência que eu tive e hoje num processo muito mais rápido. Então, está lançado aqui o grande desafio e agora é com você, beleza? Um grande abraço e a gente nos vê aí no nosso treinamento ou nos próximos vídeos, beleza? Um abraço!